Pai Celestial, que preciosidade ter o Criador do Universo como nosso Pai. Mas sabemos, Senhor, que sem entendimento, ninguém pode desfrutar de tudo quanto o Senhor oferece e pode fazer na vida de cada um, de uma família, de uma cidade, de um país. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito Santo sonde o nosso coração, sabemos que assim o Senhor faz. Vê se algum erro falha, se há desprezo pelo que é santo e sagrado, negligência, se não há um desejo ardente de aprender do Senhor. Senhor nosso Deus, Deus zeloso, o Senhor conhece cada um, cada coração, sabe se passa dentro do ser humano. E sabemos que há sentimentos que são tão turbulentos que impedem o Teu Espírito Santo de falar e de dirigir. Para que haja uma comunhão perfeita. Porque estamos ouvindo sobre o Teu Santo Espírito. Tua palavra diz, Senhor, que de Deus ninguém zomba. Tua palavra diz, Senhor, é tudo tão simples. Então pedimos, examine e ajude, Pai. Porque estamos vivendo dias extremamente trabalhosos. Estamos vivendo tempos, Pai, extremamente trabalhosos. Ouve a nossa oração e toma a Tua direção, Senhor, para que cada um que Te ouve possa desfrutar da comunhão do Teu Santo Espírito e assim das Tuas ricas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Bom, as coisas de Deus não são complicadas. É claro que só são compreendidas pelo Espírito Santo. É sempre bom, assim, lembrar de algumas partes que nos alertam. Isso é muito importante. Nós estamos fazendo um estudo sobre o Espírito Santo. E o que nós temos ouvido, o que nós temos lido, o que nós temos contemplado? Que o Espírito Santo não foi enviado para estar nas pessoas do mundo que estão. Nós estamos no mundo, mas somos de Jesus e ouvimos a Jesus. Então a palavra de Deus, não é? Criaturas e filhos. O Espírito Santo foi enviado para a igreja de Cristo. Igreja é quem aceitou Jesus e leva a palavra de Deus a termo. Então o Espírito Santo foi enviado para a igreja. Jesus disse com todas as letras: o mundo não pode receber o Espírito Santo. Não pode recebê-lo, não o vê, nem o conhece. Então, antes de qualquer coisa, eu queria trazer à lembrança, à memória, o que o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para falar. De quem realmente dá atenção à palavra pelo Espírito de Deus e quem não ouve a palavra. É lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, vamos só rever essa parte. Na primeira epístola, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, então, no versículo 14, primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículo 14, diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito Santo, do Espírito de Deus, porque lhe parecem o quê? Loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Vamos aqui dar um tempinho, né, de atenção a essas palavras. Então, primeira coisa, né? A Bíblia Sagrada é de autoria de quem?
do Espírito Santo. Foi a vontade de Deus, do próprio Criador, do Espírito de Deus, reunir o que ele quis para quem quiser ouvi-lo nas Escrituras Sagradas. Então nós temos 66 livros, Antigo e Novo Testamento. Agora você vê a clareza. O homem natural. Quem é o homem natural? É a pessoa que ainda não aceitou Jesus, porque ao aceitar a Jesus, o espírito, que é o coração, é recriado. É um novo coração preparado para entender as coisas espirituais. Mas é claro que vai precisar estar de coração aberto para a palavra e aceitar o que a palavra disser. Por exemplo, quando a palavra vai contra, alguém gosta de determinada coisa que a palavra de Deus condena. E a pessoa diz, não, Deus me entende. Então ela é exceção? Pronto. Então há quem entenda a palavra segundo o seu querer, a sua vontade. Esse ainda não nasceu de novo. A pessoa pode até ser de Jesus, como Jesus falou com Nicodemos, que era um príncipe judeu, era um doutor da lei. Jesus disse para ele assim, é necessário nascer de novo. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então, nascido da carne é o homem natural, que nasce da conjunção carnal, homem e mulher. Então, vem o bebê, nasceu naturalmente. Vai crescer, ouviu a palavra de Deus, aceitou Jesus de coração, então agora é espiritual, vai começar a compreender as coisas espirituais. Então essa é a realidade. Então o Espírito Santo usou o apóstolo Paulo para dizer, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus. Por quê? Porque lhe parecem loucura. Fala para as pessoas que determinados prazeres carnais são pecado. Tem gente que até virar. Por que mataram um jovem americano? Por quê? Porque o que ele falava ia contra as vontades de muitas pessoas. Jesus foi acusado de criar tumulto. Não atentamos para isso. Diante de Pilatos e de uma multidão, todo mundo querendo bater em Jesus, pedindo a morte de Jesus. Nós vimos domingo, dá uma olhadinha comigo lá. Vai em Mateus 27. Mateus capítulo 27. Lembra que domingo nós lemos esse pedacinho? Nós vamos falar sobre o Espírito Santo, tá, pessoal? Não vamos desviar do foco do estudo, não. Mas isso é importantíssimo. Lembra que no domingo nós demos uma lida a partir do versículo 15? Então, ora, por ocasião da festa, costumava o governador soltar um preso, escolhendo o povo aquele que quisesse. E tinha então um preso bem conhecido chamado Barrabás. Quem era Barrabás? Um assassino, um ladrão. E o povo pediu que soltasse. E que matasse Jesus. Então a multidão deste povo amava o que era certo ou o que era errado? Pronto. E nos nossos dias está muito diferente disso. Por isso que nos atacam. Aí, interessante, né? 17. Portanto, estando eles reunidos, disse-lhes Pilatos, qual quereis que vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o havia entregado. Estando ele assentado no tribunal, sua mulher, né? Aí vem eu vou dar um salto nessa parte que nós vimos no domingo, e dar uma olhadinha no versículo 22.
Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos. O que eles disseram? Pediram o quê? Que Jesus fosse o quê? O que Jesus fez? Multiplicou pães e peixes e encheu a barriga de todo mundo. O que Jesus fez? Vamos lá. Curou todos os enfermos. O que Jesus fez? Expulsou os demônios para que as pessoas tivessem paz. Nenhum endemoniado tem paz. Impossível. Porque o demônio, Satanás ou qualquer demônio, tá? São causadores de turbulências, de tumultos, de dores, de sofrimentos, de loucuras. Então tá aqui. O que eu faço com Jesus? Esse? Crucifica. E Barrabás? Solta Barrabás. A gente quer o ladrão. A gente quer Barrabás. Estou mostrando aqui na Bíblia, pessoal. Estou lendo Mateus, capítulo 27, versículo de número 22. O que faço com Jesus? Seja crucificado. Por quê? Porque muitas coisas que Jesus ensinava ia contra os prazeres deles. Ia contra os prazeres deles. Isso não é um incrível? Sim ou não? Então vocês estão vendo, olha aqui, ó. Aí vai. Nós vimos essa parte aqui no domingo, né? No domingo passado agora. Vou então parar, curve a sua fronte por um minuto. Santo Espírito de Deus. O Senhor diz assim: se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. O Senhor está dizendo que quem quiser e ouvir o Senhor, vai ter a tua bênção. Então, obviamente, terá qualidade de vida. Senhor, só o Senhor conhece cada coração. Então, nós pedimos que o Senhor examine o nosso coração mais uma vez. Porque se dizemos que somos cristãos, somos de Cristo. Se somos de Cristo, como é que o mundo vai amar? Se o Senhor mesmo diz que quem amar o Senhor será odiado pelo mundo, que o mundo inteiro jaz no maligno. Então nós pedimos, fale conosco, Pai. Encontre o nosso coração receptivo preparado, pois já entendemos até aqui que o Teu Espírito Santo é quem revela a Tua palavra. Senhor, muito obrigada. Fale conosco. Amém? Então vamos lá. Então vamos aqui à realidade, né? Bom, então o Espírito Santo é o Espírito de Deus. Aí tem gente que é muito engraçada. Mas pastor, o Espírito que criou esse imenso universo, como é que ele cabe dentro do meu peito? Falei, você quer entender isso matematicamente? Você quer aceite por fé. Ou seja, abre o seu coração e aceite. Se ele diz, filho, me dá teu coração, tenha prazer nos meus caminhos. Então vamos atender. Eu acabei de citar Provérbios, mas vamos lá. Quem é o Espírito Santo? Deus é Espírito. Deus é Espírito. Então, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, quer habitar dentro do coração de quem aceitou Jesus. Quem explica que Deus é Espírito? O próprio Senhor Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 4. Vai comigo. Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 24. Vamos juntos? Deus é Espírito. Importa que o adorem em Espírito e em verdade. Só essa primeira parte já é suficiente, né? Quem é Deus? Então, o que a gente responde? Deus é Espírito. Por isso ninguém vê. Ninguém vê. Mas você lembra que o Espírito Santo, lá em Gênesis... Então, eu vou reler. É João, Evangelho, capítulo 4, versículo 24. Primeiro pedacinho, palavra de Jesus. Deus é Espírito. Pronto, Deus é Espírito. Então, nós sabemos que Espíritos não são visíveis.
Embora, deixa eu alertar vocês, porque vocês aqui sabem, que há demônios que até gostam de fazer silhuetas, figuras, até mesmo de fazer com que pessoas de uma família vejam como que a pessoa que morreu dentro de casa andando. É bom até lembrar isso, tá? Porque a Bíblia diz que quem parte para a eternidade não volta, não. Depois da morte virá o dia do juízo final. Está lá em Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Diz assim: e como aos homens está ordenado morrer uma vez, depois disso, o juízo. Depois da morte, o juízo final. Satanás é sagaz. Não esquece que ele foi um espírito iluminado que morou no céu, que está na terra há milhões e milhões de anos, sabe tudo. Então não esquece disso. Então quem é Deus? Deus é Espírito. E o Espírito de Deus é o Espírito Santo. Então ele quer sim entrar dentro do coração. Mas quando uma pessoa aceita Jesus, ele vem sobre. Lembra disso? O Espírito do Senhor é sobre mim. Lembra disso? Já vimos essa parte. Então agora vamos lá. Como é que o Espírito Santo trabalha no cristão? Sempre para ajudar, irmãos, sempre, sempre, sempre para ajudar. Para levantar quem está caído, para alegrar quem está triste, para dar forças a quem está fraquinho. Lembra que tudo isso já estudamos? Amém? Tá? Para fazer a vida avançar, para cumprir a palavra. Agora vamos ao ponto de hoje, para santificar. Então, Romanos capítulo 8. Carta aos Romanos, capítulo de número 8. É importantíssimo que se leia o título. Diz assim: a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito, de santidade e adoção. Nova, coisa nova. Ou seja, então antes de aceitar Jesus, éramos pessoas o quê? Naturais. Então diga, antes de Jesus, é natural. Aceitou Jesus, é espiritual. Mas é automático. O novo nascimento vem de Deus. O Espírito de Deus é quem dá. Aceitou Jesus, o Espírito é recriado. Tá bom. Mas a partir daquele momento já não faz mais nada errado? Claro que não é assim. Vamos aprendendo, vamos entendendo e vamos fazendo as escolhas. Por acaso, quando alguém se converte, Jesus engessa o caráter? Ele engessa o caráter? Não. Ele diz para fazermos escolhas. Então vamos lá. Iniciando, versículo 1, Romanos 8. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas, eita, não, pastora, só está errado, é interpretação errada. Por quê? Porque eu aceitei Jesus e eu faço tudo que eu fazia antes de aceitar Jesus. Deus entende. Por exemplo, eu gosto de determinada coisa que vocês falam que não deve. Eu gosto de beber. Qual o problema? Se me perguntar, o problema é seu, não é meu. É interessante que a pessoa pergunta qual é o problema. Então o problema é seu. É a sua escolha.
pastora, eu não pretendo casar, eu tenho minhas garotas, eu tenho minha garota e está tudo certo, e Deus entende. Necessidade do corpo, Deus entende. Problema seu. Então, a palavra é bem clara, Jesus é a palavra. Tem o antes e o depois está aqui no título. A nova vida. Por que é debaixo da graça? Porque Deus favorece. Ele até ajuda, mas a escolha é de cada um. Vamos juntos. Então vamos lá. Versículo 2. Quem vai? Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Interessante, né? Quando se fala que a palavra de Deus tem leis, tem gente que pula igual pipoca. Só não tem o saborzinho da pipoca, né? Porque a lei do Espírito, a palavra Espírito com E maiúscula é o Espírito de Deus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus é dentro. Ou seja, se eu aceitei Jesus, eu estou na palavra. Mas eu só estou na palavra se eu obedeço a palavra. Você diz amém? Amém. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Quer dizer que aceitando a Jesus, seguindo a palavra, obedecendo a palavra, o Espírito Santo se faz presente, sim, para trazer vida. Vida, poder. Pode uma pessoa que vive no pecado expulsar demônio? Lembra daqueles 7 filhos de um sacerdote? Vocês lembram? 7 filhos de um sacerdote. Eles foram expulsar o demônio porque viram o apóstolo Paulo expulsar. O demônio respeitou eles? Não. Por quê? Porque eles não levavam Deus a sério. Eles não eram cumpridores da palavra. Então o demônio não respeitou. A lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Quem lembra o que o demônio falou para aqueles dois foram mais afoitos? Volta um pouquinho e pega Atos 19. Pega Atos capítulo 19. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19. O demônio fez uma pergunta para aqueles rapazes que foram expulsá-lo, mas que não eram de Jesus. Paulo era de Jesus, eles não. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 15. Quem lê comigo? Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós... Eles não eram conhecidos no mundo espiritual como filhos de Deus, como de quem era de Jesus. Eles não tinham o nome no livro da vida, eles não tinham a luz de Cristo. Eles não tinham a luz de Cristo. Jesus disse: eu sou a luz do mundo, uma simbologia. Eles não tinham o espírito recriado, iluminado, então eles não tinham autoridade nenhuma espiritualmente. Até uma criança, sendo bem ensinada, que aceitou a Jesus, repreende um demônio. Até uma criança que aceitou Jesus de coração, sendo bem ensinada, não deve. A gente não põe criança para expulsar demônio. Não deve. Porém, se for necessário, tá? Se for necessário. Temos um caso de uma menina de 5 anos de idade, que a mãe estava com a cabeça estourando de tanta dor. E ela disse: mãe, vou orar você. Sai dela, demônio, sai a dor em nome de Jesus. E a criatura ficou curada na hora. Uma criança de 5 anos. Ouviu? A gente não manda a criança expulsar demônio de jeito nenhum. Porém, o diabo sabe quem é de Jesus e quem não é. Quem tem e quem não tem.
E o que faz a diferença? O entendimento. Sim, mas pelo entendimento existe a santificação. Exatamente. Está no mundo, mas não tem as práticas do mundo. Está no mundo, está no meio das pessoas, mas não tem as mesmas práticas. O pecador solta a língua e fala lá um monte de impropérios e besteiradas. Quem é de Jesus, né, sabe que a boca é manancial de vida. Então a pessoa já coloca no coração o que é bom, né? E tem o cuidado para não abrir a boca de qualquer jeito. Mas vamos em frente. Então o demônio perguntou, né? Disse, conheço Jesus. Olha bem, conheço Jesus. Todo demônio conhece Jesus, porque foi Jesus quem criou os espíritos, os anjos. Ele foi um anjo, se rebelou contra Deus. Você vê o que é coisa incrível, né, gente? Deus deu o livre-arbítrio, liberdade de escolha até para os anjos. É incrível, né? Então, conheço Jesus e bem sei quem é Paulo, bem sei. No dia que você aceitou Jesus, seu nome foi registrado no livro da vida, o próprio Senhor falou o teu nome. As pessoas vão se meter com o mundo espiritual sem a luz de Cristo, é complicado. Voltando a Romanos 8. Romanos 8. Pessoal, e dizer que tem gente que anda de igreja em igreja e não para aprender a palavra de Deus, né? Vamos em frente. Então, eu parei no versículo 2, né? Porque a lei do Espírito de vida. Então, o Espírito Santo, ele dá o quê? Vida. Diga, é vida. Vida consiste em quê? Em paz. Consiste em quê? Alegria. Consiste em quê? Poder. E daí as bênçãos. Vai em frente. Então, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus. Em Cristo por quê? Diga, na palavra. Me livrou da lei do pecado. Livrou da lei do pecado. Mas qual é a lei do pecado? A natureza terrena. Enquanto a pessoa não aceita Jesus, ela não tem autoridade espiritual e ela não tem literalmente o Espírito Santo para resistir ao pecado. Por isso que muitas pessoas são dominadas pelo alcoolismo, pelas drogas, pelo ódio, pela sujeira, pela boca suja, por outros sentimentos, né? Furto, roubo, vícios, prostituição. Ela não tem poder sobre isso, por isso as pessoas ficam prisioneiras das trevas. Então, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. O que significa isso? Que com Jesus, pelo poder do Espírito Santo, repreende o mal. Resiste à vontade que vai contra Deus. Versículo 3. Portanto, o que era impossível à lei, visto que estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Interessante, né? Jesus nunca, diga comigo, Jesus nunca cometeu pecado. Mas então como é que ele se tornou maldito lá na cruz? Porque ele recebeu no seu corpo as nossas maldições. Por que ele diz aqui, ó, pelo pecado condenou o pecado na carne? Porque os nossos pecados foram cravados nele. O sangue dele lavou os nossos pecados. E Jesus nunca teve pecado. Ele derramou sangue por causa dos nossos. Quem lembra daquela serpente que Moisés levantou lá no deserto, quando o povo estava sendo mordido pelas serpentes? Serpente representa o diabo. E Deus mandou que Moisés levantasse uma serpente de bronze e que todas as pessoas picadas pela serpente, que olhassem para aquela serpente, eram curadas. Quem lembra disso? Maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. Jesus na cruz está recebendo as nossas maldições, crucificando ali na cruz os nossos pecados. Então ele se fez pecado em nosso lugar na cruz. Ele nunca cometeu pecado. Por que tanta gente não dá valor ao sacrifício de Jesus?
Ninguém poderia fazer isso. Há pessoas que são tão prisioneiras, por exemplo, das drogas. Não tem gente que quer largar as drogas e não consegue? E até tem gente que diz que entrou nas igrejas e não conseguiu. Por quê? Porque não abriu o coração, irmãos. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou da lei do pecado e da morte. Ela livra, ela dá o livramento. As cadeias se quebram. A vontade vai embora. Versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo, mas segundo. Para que a justiça da lei, ou seja, o que Jesus fez, olha só, se cumprisse em nós. Então diga, Jesus sofreu no meu lugar. Diga, se fez maldição para eu ser bênção. Exatamente. O castigo que nos trouxe a paz. Então, ele não foi escoteado. Nós só temos paz interior. Quem depois que aceitou Jesus teve muita paz, recebeu muita paz. Você só sente, eu só sinto essa paz porque ele levou as chicotadas como castigo. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras, questão de fé, mas constitui-se um direito dado por ele. Ele diz assim, eu vou lá na cruz sofrer no teu lugar, para que o diabo não te atormente. Agora você vai expulsar o demônio. Aí quem entende isso com simplicidade, irmãos, repreende até uma dor de cabeça. Mas tem gente que acha uma barbaridade fazer isso. Vocês são loucos. Vocês são loucos. Jesus falou com uma figueira. Ele repreendeu uma febre que estava na sogra do Pedro. Então, quem vai entender isso? Só quem compreende coisas o quê? Espirituais. O homem natural compreende? Não, não compreende. Continuando. Versículo de número 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Por que tem cristão que troca uma santa ceia por qualquer festinha? Porque é carne. Por que tem gente que ama cultos e ama a oração? Ama ler a Bíblia. Por que tem gente que ama se santificar? Fulano, vem que é bom. Não, isso aí é coisa do meu passado. A velha criatura morreu, não quero saber disso. Você virou crente e ficou fanático. Olha só, versículo 5. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas... Dizer que uma pessoa prefere um culto do que uma festa. Dizer que uma pessoa prefere orar do que brigar. Está sendo provocada. Tem direito. Calúnia e difamação é crime. São crimes. São crimes de menor potencial ofensivo, mas são crimes. E por que tem cristão que bate boca e tem cristão que prefere orar? Sabe por quê, irmãos? Porque no Espírito tem temor a Deus. Amai a vossos inimigos. Então a gente já entende a diferença. Vai comigo, versículo 6. Quem lê comigo em voz alta? Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Então não pode a festinha, mas quem falou que não pode, gente? Eu falei de troca. Tem gente que num domingo de Santa Ceia deixa a Santa Ceia por uma festinha. Numa quarta-feira de escola bíblica deixa por uma festinha. A festinha tem bolo? Tem bolo. O culto tem bolo? Não tem bolo.
A festinha tem churrasco. Tem churrasco domingo de manhã, dia de... Tem churrasco. O culto tem churrasco. Não, não tem churrasco. É por isso que tem igreja que tem churrasco. Devia ser chamada de churrascaria. Tem igreja que devia ser chamada de churrascaria. Tem igreja que devia ser chamada de salão de festas. Tem igreja que devia ser chamada de lanchonete. E tem igreja que devia ser chamada de parque de diversões. Pastor, o que a senhora tem com as igrejas? Nada, é o que eu escuto falar. Vou fazer o quê? Eu sou um ser humano normal, graças a Deus eu escuto. Vai comigo. Versículo 7. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Escuta, um jovem que saiu das drogas, ele ainda não está bem firmado em Cristo, está começando. Aí os colegas, né, com os quais ele andava, ficam assediando, aí ele, não, eu estou liberto, graças a Deus não uso mais drogas e tal, não, qualquer hora eu vou, tá bom. Ele deve ou não deve ir? Eu garanto que alguns de vocês pensam assim, mas ele não tem que ganhar os outros para Jesus, mas ele já está firmado na rocha, ele tem uma estrutura dessa. Tem gente que leva anos, meu irmão, e não consegue criar estrutura, está sempre caindo. Já viu que tem gente, eu caía. Aí vocês dizem, quando é que vai ficar de pé de verdade? Que só vive caindo. Então preste bastante atenção. Marca aqui, 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33. Quem lê comigo? Não vos enganeis, as más conversações... Onde estão as más conversações? Nas amizades do mundo, nas pessoas que ainda não aceitaram a Jesus. Por quê? Porque vai compreender esse jovem que vivia com eles nas drogas, nas farras, na prostituição, agora dentro de igreja em cultos, lendo a Bíblia, não vão compreender. Agora volta a se envolver, vai ser enredado. Por isso que tanta gente cai, pessoal. Tem gente que começa uma vida com Jesus, mas fica de conversa fiada, continua com o mesmo grupinho. Não é desprezar as pessoas, é literalmente se santificar, criar estrutura. Antes estava nas trevas, agora está na luz. Antes não tinha Jesus, agora tem Jesus. Antes não tinha autoridade sobre Satanás e seus demônios, agora tem. Os amigos ainda não têm. Então a pessoa que se converte, ela tem que abrir os olhos, pessoal. De repente, aquele laço de amizade tão forte, que mexe tanto com o coração, vai arrastar para levar de volta. Por isso que muita gente volta à vida que tinha antes. Porque se prendeu, está aqui, as más conversações, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Está começando um novo costume, está começando literalmente uma caminhada com Jesus, está começando uma caminhada de fé, está começando uma caminhada com Deus, está começando uma caminhada na luz. Algumas perguntas são cabíveis aqui. Quem são os seus amigos? Porque chamar de amigo é muito forte. O amigo anda junto. O amigo compartilha. O amigo é compartilhado. O amigo opina. O amigo se mete. O amigo influencia. Se pessoas estranhas estão influenciando, hoje um ser humano, irmãos, é uma mídia inteira. Arrasta milhões. Quem são os seus amigos?
A quem você está seguindo? Porque ovelha segue o bom pastor. Quem é o bom pastor? Jesus. Ele é o bom pastor. Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Então, quem são seus amigos? Com quem você gosta de bater papo? De repente a conversa toma um curso do seu amigo que não é espiritual, é natural. E você entrou naquele caminho. Porque uma conversa leva para um caminho. Pode levar até para o caminho de morte. Pode levar de volta para o caminho do medo. Pode levar, sim, de volta para o caminho da bebedeira. Voltando lá, Romanos 8, versículo 8. Vamos juntos? Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. A carne aqui significa a vontade do pecado. A carne aqui significa exatamente isso, vontade do pecado. Aquelas vontades estavam saindo, ou já tinham saído. Só que, não dando atenção à palavra, não entrando no caminho que é Jesus, é claro que o diabo vai assediar. O diabo assedia, às vezes, de forma tão sutil, pessoal, tão sutil. Vocês já viram o que está acontecendo? Às vezes os pais, a mamãe, quer uma roupinha, um vestidinho bem feminino para a nenenzinha dela, mas está difícil de achar. Mas acha uma roupa, vai que vai, porque está na moda. Está entrando num caminho que lá na frente vai ter um resultado que não vão gostar. Ou talvez, né? Sendo pessoas naturais, até vão gostar. Jesus diz que há caminho que é homem, parece bom, e o final... Pois é, irmãos. Tem cristão que tudo que a sociedade abraça, ele abraça também. Tem cristão que tudo que a sociedade lança, ele embarca, entra também. Olha, irmãos, quem copia, não precisa pensar, né? Volta aqui no versículo 8. Portanto, os que estão na carne... Jesus não está falando do casamento. O casamento é santo. Digo, o casamento santifica. Jesus não está falando que você não pode comer o churrasco. Mas quando a pessoa tem prazer, irmão, somente nas festas, somente no mundo, somente nas mesmas amizades, mesmo que sejam conversas pesadas, sujas, essa pessoa não nasceu de novo. Essa pessoa não é uma nova criatura. Essa pessoa não é espiritual, ela é natural. O que Jesus diz? Jesus diz que pela árvore se conhece o fruto ou pelo fruto se conhece a árvore? Pelo fruto se conhece a árvore. O que são os frutos? As nossas ações, a nossa forma, o nosso olhar, o nosso falar, o nosso vestir, o nosso agir. Versículo 9, vai, vamos juntos? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo... Pastor, eu não estou entendendo o que é o Espírito de Cristo. Então, quem pratica a palavra foi convencido por quem? Pelo Espírito Santo. E por que pratica a palavra? Porque a palavra é Jesus. Então, essa é a lei da liberdade. Ou seja, eu posso fazer o que eu quiser, mas eu escolho praticar a palavra, colocar a palavra no meu coração. Quem me convenceu disso?
então o Espírito Santo está ali. Tranquilo? Em nome de Jesus. Ah, mas é muito difícil, muito difícil. Olha, eu já tentei largar o cigarro, não consegui. Eu já até tentei várias vezes. Ah, meu Deus, já fiz tantas cópias, já li tantas vezes partes da Bíblia. Eu já li a Bíblia 3 vezes. Já li a Bíblia. Eu não consigo. Sabe, quando eu vejo, já falei um monte de besteira. Jesus disse que a boca fala, o coração está cheio. É necessário abrir o coração. O que é abrir o coração? Uma médica uma vez me perguntou assim: o que é abrir o coração? Eu disse: a senhora é casada? Eu sou. Quando a senhora casou por amor? Ela disse: sim. Eu falei: então ame a Jesus como a senhora amou o seu marido. Se começar assim já está bom. Ame a palavra como a senhora amou o seu marido. A senhora não desejou o seu marido? Deseje conhecer melhor a palavra. Ah, é isso? Ué. Foi todas as vezes que a senhora falava em abrir o coração, eu pensava numa cirurgia de tórax aberto. Eu falei: olha, o cirurgião pode abrir a parte física, mas o coração é cada um que abre. O coração é seu. Abra o coração para a palavra, para Jesus, como abriu para o seu marido. Se entrega para Jesus. Ah, mas eu não consigo. Ah, eu acho que eu sou fraco, eu não sabe, eu não consigo largar isso, não consegui sair disso, não consegui parar de beber, não consegui parar de falar besteira, eu não sabe. Olha, eu tenho a minha igreja, mas eu não sou fanático, não. E quando você vai? Quando eu tenho vontade. E quando você tem vontade? Quando tem um casamento. Não, aí você não tem vontade, você vai cumprir um dever social. Dizer que ama Jesus. Ah, mas eu não tenho força. Romanos 8, 26 e 27. Aqui mesmo, Romanos 8, 26 e 27. Quem vai comigo? E da mesma maneira, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus... Irmãos, o Espírito Santo quer ver pelo menos a vontade e o esforço para mudar. Agora, dizer que não consegue, largar a sujeira, largar um vício, largar o prazer pelo amor de Deus. O Espírito Santo ajuda as fraquezas. Deus está olhando o coração, ama a Deus, ama a palavra. Uma mãe diz que ama o filho e abandona o filho. Uma esposa diz que ama o marido e por uma contenda qualquer largou o marido. Mas que amor é esse? Então, pessoal, vamos lá. Para concluir o nosso estudo hoje, tá? Tudo depende de cada um. Eu vou repetir, vamos lá? Tudo depende de cada um. Então diga: depende de mim. São as escolhas. 1 Coríntios, capítulo 10. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Quem lê comigo? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas... Então, o que o apóstolo Paulo está dizendo? Ele está dizendo: eu sou livre, tudo me é lícito. Eu posso escolher andar com quem eu quiser. Eu posso escolher andar nos lugares que eu quiser. Ele está dizendo: ninguém vai me proibir de nada.
mas nem todas as coisas me convêm. Então Paulo sabia fazer o quê? Escolhas. Ele procurava as coisas que agradavam a Deus. Paulo procurava as coisas que agradavam a Deus. O que agrada a Deus? Conversa fiada? A boca do justo é o quê? Manancial de vida. Você está no seu trabalho, as pessoas falam um monte de besteira, mas da sua boca as besteiras não sabem porque elas não estão dentro de você, nem no coração, nem na sua mente. Sede santos, porque eu sou santo. Tem gente que acha um absurdo. Meu Deus, é impossível se santificar vivendo nesse mundão. Porque você não sabe onde eu trabalho, não sabe de que meio eu faço parte. Está aqui. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Deixa eu contar um caso para vocês, para a gente encerrar. Há muitos anos atrás, isso tem cerca de 30 anos. Cerca de 30 anos. Há muitos anos. Então, uma jovem estava se preparando, cursou o primeiro grau, o segundo grau e manteve o círculo de amizade, desde o primeiro grau escolar. Então, adolescentes eram muito amiguinhos. E era assim, eram 3 meninas, 2 meninos, mas eram muito amiguinhos, coleguinhas, de frequentar a casa e tal. Ninguém tinha Jesus na história. Só que essa menina de quem eu vou falar, ela era a mais estudiosa. Era uma menina muito estudiosa. Ela queria fazer medicina. Filha única, os pais davam todo o apoio, todo o suporte. Todos eles filhos de classe média. Então, ela era muito dedicada aos estudos. E estava chegando, antes do Enem, era só vestibular, a palavra era essa. Não é a mesma coisa, mas era o vestibular. E ela ia fazer a prova para a federal. E ela, então, meteu a cara nos estudos e falou com os coleguinhas: vamos dar um tempinho para a gente estudar e tal. Aí, 2 sábados. A prova seria no domingo da outra semana. Então, era um sábado, antevéspera da prova, que seria na outra semana. Véspera semanal. Aí, estava assim uma noite meio chuvosa, mas a chuvinha estava parando. E naquela época tinha surgido um movimento jovem, que era ao ar livre, com muito som, era balada, chamavam de balada. Vai ter uma balada, ou seja, todo mundo vai cantar, dançar, se divertir, não é? Comes e bebes, e a gente vai estar junto. Aí a menina, era um sábado, e a chuva parou. Aí ela está no quarto de pijama, tomou o banho dela, foi para o quarto, abriu os livros, as apostilas, tudo que ela... para poder se preparar para o vestibular de medicina. E ela está na cama, estudando. Naquela época, telefone residencial. Toca o telefone, a mãe foi atender. Estava a mãe e o pai em casa, sábado à noite. A mãe foi atender. Era um dos rapazes, como eu disse, desde criança, né? Muito amiguinhos. Aí era um dos rapazes chamando: vamos para a balada. Vai ter uma balada, você já sabe, tal. Vem com a gente, vai ser muito bom. Aí a mãe diz assim: olha, ela está estudando. Não, tia, chama lá, chama. Aí a mãe foi chamar. Filho, o fulaninho ligou e disse que quer que você vá na balada. Você está estudando, né, minha filha? A mãe, mas não deu aquele não. Aí a menina atendeu o telefone.
vem com a gente, mas um assédio, irmãos. E o outro rapaz e as outras meninas, as duas, estavam juntos. Não eram namoradinhos, eram coleguinhas mesmo. Naquele tempo tinha até isso, vamos dizer assim. Eram coleguinhas mesmo. Disse, vem com a gente. Não, eu estou estudando. Eu falei para vocês, eu estou estudando. Mas nós também vamos fazer vestibular. Cada um ia fazer uma coisa. 2 iam fazer para medicina. Mas a gente também vai fazer o vestibular. E nós vamos na balada. Também não é só estudar, não. A gente ainda tem uma semana pela frente. Vai escutando. Ela disse, não, eu vou ficar estudando. Obrigada, tá? E aí desligou. Não deu 10 minutos, ligou de novo. A mãe atende e disse, ela falou que não vai, ela está estudando. Olha só. E ele insistiu. Aí botou uma das meninas para falar. Ô fulana, eu também estou estudando para fazer medicina. Mas a gente tem direito a se divertir um pouco. Vambora. A menina de pijama. Isso era por volta de 10 horas da noite. Isso era por volta de 22 horas de um sábado. Porque a balada é a noite toda. Iria até 5, 6 da manhã. Vai escutando. E ela disse, não, já estou de pijama, estou estudando, tará. Vem, fulana, vem. Não vou não. Obrigado. Desligou de novo. Deu mais ou menos uns 20 minutos. O outro ligou. Terceira vez. Aí a mãe atendeu. Olha, por favor, não faça isso. Vocês estão incomodando, não faça isso. Não quero me indispor com vocês. Eu gosto muito de vocês. Tá? Vocês são muito amiguinhos da minha filha, mas por favor, ela quer... A senhora chama ela. A mãe foi chamar. A menina foi atender o telefone. Irmãos, os 4 falaram no telefone. Olha o grupo, os 4. Fulana, eu estou aqui. Estamos te esperando. E aí? Estamos aqui embaixo do teu prédio. Então, a gente só vai sair daqui com você. Se você não for, você é um estraga-prazer. Olha só a sutileza. Se você não for, você estraga prazer. Prova que você é amiga de verdade. Poxa, só uma noite? Você não vai ficar estudando a noite toda mesmo? Vambora. Tá bom. Escuta essa. Tá bom, eu vou. A menina tirou o pijama, botou o jeans, meteu o tênis, meteu a camiseta e o carro estava lá embaixo. Um dos rapazes era o motorista, o condutor. O carro estava lá embaixo, na portaria. Ela beija a mãe, beija o pai. Ninguém tem Jesus nessa família. Os pais ficam chorando. Choraram. Ninguém imaginava. E lá foram para a balada. Foram para a balada. Passou a noite toda. Chuvinha, garoinha fina, volta, para. Tudo estava divertido. Só que os 2 rapazes beberam muito. E o carro era de um. E só ele dirigia. Papai deu um carro 0 para o filhinho que fez 18 anos. Deu um carro de luxo para o filhinho. Então eles voltam. E aí? Eram 5:30 da madrugada. Caiu uma chuva pesada. O carro derrapou. Capotou 2 vezes. E quem ficou com o corpo estirado na pista? Ela. Um rapaz e uma moça morreu dentro do carro. O motorista morreu, o condutor. Morreu uma menina dentro do carro. Ela ficou morta na estrada. Só um escapou. Corpo de bombeiros, polícia, documentos. Telefonam para casa. Compareçam a tal lugar. Onde? IML. Depois da perícia, dos corpos retirados,
fizeram contato com a família para reconhecimento do corpo. A futura médica estava no IML, com 18 aninhos de idade. Eu queria voltar em 1 Coríntios 15, 33 e dar isso aqui para todos vocês e todos nós. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33. Quem lê comigo? Não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Pastor, isso foi notícia de jornal? Para mim não, irmãos. Foi uma membro da igreja que era vizinha da família. E que me contou aos prantos, com muitas lágrimas pela garganta e pelo rosto, sentindo a morte daquela jovenzinha, filha única, tão amada, tão querida pelos pais, que não soube dizer não para os amigos. Curva essa fronte. Jesus, muito obrigado. Pai Celestial, que cada um saiba fazer as suas escolhas, porque o Senhor não engessa o caráter de ninguém. Quantas vezes o Senhor aconselha e dá um não, e esse não é bem recebido, porque a carne, como costumamos dizer entre nós, no meio, a carne grita e clama por satisfação o tempo todo. E como muitos discípulos de Jesus viraram as costas para o Senhor e disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Senhor, eu tenho a consciência, e nós temos, de que uma igreja que pregue a Tua palavra pura não vai ser amada por todos, ao menos pelos que têm prazer nas coisas da carne o tempo todo, de modo nenhum. Mas como nós acabamos de ler em Romanos 8, o que é nascido da carne é carne, a inclinação da carne é morte, a inclinação do Espírito Santo é vida e paz. Jesus, muito obrigado. Amém? Graças a Deus. Amém?